de diferente for ao meu Jesus, eu cantarei. A paz do Senhor, meu querido e amado irmão e amada irmã do nosso devocional do Simply Pentecostal. Aqui chegamos mais um sábado para juntos lermos a palavra de Deus e lermos o livro do profeta Jeremias. Desta maneira, hoje nós vamos dar continuação ao capítulo 23, a partir do versículo 9. Nós vamos lembrar de que estes capítulos que nós temos lido anteriormente fala sobre diversos juízos de Deus sobre o seu povo, sobre os sacerdotes, sobre os pastores, sobre juízes, não é? Sobre o rei, sobre a casa do rei, sobre o povo e tantas outras. E desta maneira nós vamos dar continuidade hoje sobre este juízo que Deus haveria de enviar sobre os profetas falsos de Israel. Mas antes de nós iniciarmos, lembre-se, se esta é a primeira vez que você está aqui neste devocional, não esqueça de poder dar o seu like, de inscrever-se no canal, de colocar as notificações para você receber toda semana o nosso devocional juntamente com a nossa irmã Manuela, não é, que de segunda a sexta está aqui lendo a palavra de Deus no livro de Salmos e no Evangelho de Lucas. Estamos muito gratos a Deus pela sua vida, pela sua constância em estar neste canal para poder juntos lermos e aprendermos a palavra de Deus. Amém? Então, assim, sem mais delongas, vamos lá começar no capítulo 23, versículo 9, que diz a palavra do Senhor. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Isto é uma palavra de Jeremias. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Vamos lembrar de que Deus está falando sobre pessoas que estão a cargo de poder governar, dirigir o povo de Deus. Falamos sobre os pastores, juízes, sacerdotes. Agora Deus fala sobre os profetas, que eram pessoas que deveriam estar trazendo a palavra de Deus para o povo, guiando o povo, ouvindo de Deus para compartilhar com o povo a mensagem que o nosso Deus estava falando. Entretanto, a Bíblia diz de que tanto o profeta como o sacerdote estavam contaminados. E ele fala sobre a casa dele, achando maldade. E nós vamos lembrar, se os irmãos lerem no livro de Ezequiel, capítulo 8, vai falar exatamente dessas abominações que Deus mostra a Ezequiel dentro da casa de Deus. Portanto, versículo 12, portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, ou seja, os profetas do reino de Israel, bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Vamos lembrar de que o reino de Israel, todos os seus reis foram reis ímpios, malvados, que não buscaram a face do Senhor, sendo Acabe um dos piores que institucionalizou o culto a Baal, oficializou o culto a Baal, e por isso Deus estava dizendo esta palavra. Mas olha só a comparação que Deus faz agora. No reino de Judá, que era um reino que vinha da descendência do rei Davi,
Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que se não convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, ou seja, absinto, uma planta muito amarga, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Irmãos, nós vamos ver aqui uma lista de fatores os quais levaram Israel a esta desgraça. Nós vamos ver aqui uma lista daquilo que os profetas de Israel, novamente eu repito, os profetas eram aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, levantadas por Deus para poder ouvir a mensagem de Deus e trazê-la para o povo, mas agora estava completamente sendo feito o contrário daquilo que Deus esperava. Em primeiro lugar, nós vamos ver de que estes profetas de Judá, a sua conduta era pecadora. Nós vimos isso no versículo 14. Em segundo lugar, nós vamos ver de que eles foram esses iniciadores da contaminação da terra, conforme nós acabamos de ler o versículo 15. Vamos lá continuar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha aí, nós estamos vendo de que a mensagem que estes profetas estavam levando, trazendo ao povo, era mensagem errada, era mensagem que não era da parte de Deus. Olha aí o versículo 17, dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Que mentira! Deus estava dizendo completamente o contrário. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isto claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Nós estamos vendo que esses profetas não conheciam a voz de Deus e estavam falando enganosamente, dizendo que estavam ouvindo a voz de Deus, que estavam falando aquilo que Deus mandou dizer, quando não era verdade. Versículo 23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ou, meus queridos e amados irmãos, fala não somente da transcendência do Senhor, Deus é superior a toda a sua criação, mas Deus também é imanente, ele se relaciona com o homem, com a sua criatura. Portanto, nós vamos ver, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Olha aí a grandeza, o poder, a onisciência do nosso Deus.
Será que alguém pode se esconder? O Salmo 139, versículo 7, nos fala essa verdade. Senhor, para onde me esconderei do teu espírito? Se eu for acima, nos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no Hades, tu também és ali. A tua presença também lá pode me alcançar. Portanto, Deus, ele diz, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmãos, que coisa crítica! Aqueles homens que estavam ali, dizendo representar a Deus e a sua voz, estavam levando o povo a esquecerem-se do Senhor, a esquecerem da sua palavra, a não atuarem conforme a palavra de Deus dizia, a não fazerem o que Deus mandava na sua palavra. Versículo 28, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo. E eu diria, o que tem a água com o óleo? O que tem as trevas com o dia? O que tem o mundo com a igreja? O que tem? Nós não podemos, a luz não se mistura com as trevas. Diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, dois lindos símbolos da palavra de Deus. Fogo, o fogo queima, o fogo ele limpa, o fogo ele aquece, e este é o poder da palavra de Deus. Mas a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Pode ser o coração mais duro, pode ser a situação mais adversa. A palavra de Deus tem todo o poder para destruir, aleluia, para poder esmiuçar, para poder quebrar todas as ataduras e trazer a verdade da sua palavra, trazer liberdade à vida do homem. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e ele disse, Deus disse, assim diz o Senhor, quando Deus não está dizendo nada. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor, ou seja, qual é a palavra do Senhor, então lhes dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Olha aí a palavra que Jeremias deveria proferir. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor. Mas por que dizeis, peso do Senhor, voz do Senhor, assim diz o Senhor?
Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor ou palavra do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra é uma palavra muito séria. E quando nós a lemos, nós podemos dizer, isto foi uma palavra para os tempos antigos, para Israel, para Jerusalém, para Judá, para aqueles que estavam lá no tempo de Jeremias. Mas essa palavra é tão atual para os nossos dias de hoje. E por quê, irmã Vânia? Porque nós temos visto, meus queridos e amados irmãos, este mesmo comportamento nos dias de hoje. Qual, irmã Vânia? O comportamento em que a palavra do Senhor, o dom de profecia, a profecia da parte de Deus, tem sido a cada dia banalizada. Que triste é ver muitas vezes as pessoas virando uma para as outras, sem nenhuma responsabilidade. E simplesmente diz, assim diz o Senhor, olha irmão, eu vou profetizar sobre a tua vida. Olha, recebe aí a palavra do Senhor, eu vou profetizar. Muitas vezes, irmãos, estamos vendo pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, nenhum temor, nenhum tipo de seriedade quanto à palavra do Senhor. Às vezes está lá brincando, soltando uma piada, fazendo uma coisa ou outra que não tem nada a ver com o reino de Deus. E profere a palavra, olha irmão, eu vou profetizar sobre a sua vida. Irmãos, é hora, é dias em que nós temos que ter a palavra do Senhor com muita valia. Temos que ter seriedade com a palavra do Senhor. Por que proferir? Por que dizer assim diz o Senhor? Olha, quando Deus não revelou nada. Não sejamos banais quanto à palavra do Senhor e nem quanto ao dom da profecia. Se Deus não falou, não abra a sua boca para dizer que Deus falou, por quando Deus não falou, irmãos, aqui estava o castigo de Deus sobre estes profetas que abriam as suas bocas, que diziam, olha, o meu Deus falou assim, assim, assado para a sua vida. Irmãos, que nós possamos nestes dias finais da Igreja de Jesus Cristo, que nós possamos ter temor de Deus, que quando Deus use como usava em tantos tempos que nós temos visto, quando nós temos seriedade com a palavra de Deus, quando aquele que é usado por Deus na palavra, na profecia, que tem temor de Deus, a pessoa, o respaldo espiritual, o respaldo do Espírito Santo é constante e é poderoso sobre a vida daquela pessoa que profere tal coisa. Que Deus nos guarde, que não possamos usar, que infelizmente nos dias de hoje, usamos a palavra de Deus ou a profecia como um talismã, como um meio de poder você se sentir bem, ou uma maneira de você, olha, o irmão vai ser prosperado, o irmão vai receber uma bênção, assim diz o Senhor, ou assim. Não, irmãos, se Deus não falou, não tenhamos a ousadia de abrir a nossa boca para dizer que Deus falou, nem que Deus, principalmente quando são coisas tão terrenais, coisas que muitas vezes nós só queremos profecia para as coisas dessa terra, para o nosso dia a dia de vida, para nós prosperarmos. Irmãos, profecia não é astrologia para você ver lá o seu horóscopo, para ver o que vai acontecer. Não, irmãos.
Que Deus nos guarde. Esta palavra é santa. O profeta de Deus tem que ser santo. O dom do Espírito Santo de profecia é santo. E é por isso que a Bíblia nos fala na carta aos Coríntios que este é o dom que deve ser julgado, que nós devemos ouvir, mas ouvir com cuidado, para que nós não possamos cair nas mentiras dos profetas, que se dizem profetas de Deus e não o são, que se dizem falando da parte de Deus, mas estão falando do engano do seu coração, das suas próprias intenções, das suas próprias concupiscências. Que Deus guarde a Igreja de Jesus Cristo. A maior palavra de Deus para nossas vidas, a maior voz de Deus para nossas vidas está aqui, nesta palavra que eu e você estamos lendo nesta manhã, neste dia. Aleluia. Talvez você não tenha o dom de profecia. Talvez você não tenha ouvido Deus falar audivelmente. Ou não recebeu um sonho, ou uma visitação de Deus extraordinária. Mas Deus ainda hoje fala através da sua palavra. Fala através da Bíblia Sagrada. Se nós a buscarmos, se nós a lermos, se nós tivermos o temor de Deus para buscar, Deus ele vai falar através da sua palavra, porque ele sempre falou através da sua palavra. É a única maneira que Deus ele fala ao homem, é através da sua palavra. Aleluia! Não existe um outro tipo de revelação para Deus falar. Quando Deus usa a boca do profeta, ele está falando da sua palavra. Quando ele usa um sonho, ele está falando através da sua palavra. Quando ele usa através da pregação, de um conselho, ele está falando através da sua palavra. Aleluia! Assim que Deus possa nos guardar, nos abençoar e que o temor de Deus caia sobre as nossas vidas, caia sobre a igreja do Senhor, caia sobre cada membro, aleluia, do corpo de Cristo, para estarmos atentos, para ouvir a voz de Deus, para sermos santos como Ele é santo, aleluia. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E por que não louvar ao Senhor nesta manhã, aleluia, com o hino de número 252, que diz: Santo, Santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar. Santo, Santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar, eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faças andar na luz, Santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade, ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar, santo, santo eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer, com o teu
proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eternal. Oh, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor no deserto, consolação com o teu de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Glorificado seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, meu querido amado irmão, juntamente com a sua família, e até segunda-feira no nosso Simply Pentecostal.